Oi, gente. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre vaso, gente. Vaso de barro. Tem muita gente me perguntando: Ô Rose, eu cultivo orquídea onde? Vaso de barro, vaso de plástico? Eu já não sei mais o que fazer. Vejo num canal é de barro, vejo no outro canal é de plástico. Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo dando meu parecer aqui, tirando da minha experiência aqui com as minhas orquídeas, tá bom? E quando usar, eu tenho vaso de plástico, vaso de barro, tá? Mas por que que eu tenho vaso de barro e vaso de plástico? Por que que eu não uso tudo um só? Por quê, gente? Porque eu acho que os dois são necessários. Por quê? Quando você escolhe um lugar para fazer seu cantinho para colocar suas orquídeas, tipo aqui no meu cantinho, um lugar é mais quentinho, o outro é mais fresquinho, uma hora o sol bate mais forte, outra hora o sol bate mais fresco. Então, o vaso de barro, gente, ele pode proporcionar à planta um pouco mais de frescor. Ou seja, o vaso de barro mantém a planta mais fresca, tá? Gente, não é para confundir com umidade. Tem gente que acha que frescor tem a ver com umidade. Não, pelo contrário. O vaso de barro, ele retira toda a umidade da planta, do substrato, tá? Por isso que as orquídeas em vaso de barro, elas proliferam bem menos fungo, dão bem menos doença, tá? Porque o vaso de barro, ele retira mesmo a umidade do substrato da planta e você tem que ter mais cuidado com a rega quando está cultivando em vaso de barro. Mas ele tem essa vantagem de manter a planta fresca, tá? Quem não lembra dos filtros de barro, das moringas, né? Até hoje tem filtro de barro que mantém a água bem fresquinha, uma delícia, né? A água de filtro de barro. A água está sempre fresquinha. Então é isso que o barro proporciona para nossas plantas. Raiz fresquinha, tá bom, gente? Se você optar pelo vaso de plástico, você tenha o cuidado de colocar suas plantas em local fresco, porque o vaso de plástico ele mantém a umidade que a planta precisa. Mas se certa hora do dia esquenta muito, tá? Todos os dias está esquentando ali uma certa hora, esse calor dentro do vaso, ele não deixa que a planta se desenvolva. Em algumas vezes a planta nem morre, mas não se desenvolve. Outras vezes pode até matar. Então, o vaso é necessário por isso. Por isso que tem tanta gente que tem vaso de barro, vaso de plástico, entendeu? Porque muita gente sabe que o vaso de barro, ele mantém uma temperatura boa para a orquídea. Tá bom, gente? Eu sempre procuro deixar as orquídeas que estão em vaso de barro num localzinho mais que eu sei que vai esquentar um pouquinho mais, tá? E as de plástico onde eu sei que vai ficar mais fresquinho. Então, onde eu sei que vai virar, o sol vai virar, vai bater um pouquinho mais de sol, mesmo com sombrite, costuma esquentar um pouquinho mais, eu coloco os vasos de barro, tá bom, gente? E outra coisa que me perguntaram também sobre, eu posso cultivar phalaenopsis em vaso de barro? Pode, gente, pode sim. Olha só, tem aqui, ó, a mini, a micro phalaenopsis, que já tá virando mini, tá? Elas estão em vasinho de barro, tá? Tá bonitinha aqui, ó. Olha só. Tem a hastezinha, que gracinha, gente, ó. Soltando a hastezinha, olha que amor. Todas elas estão soltando haste, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui também, ó. Olha que gracinha. Com a hastezinha, olha como é que ela tá bonitinha, tá? Tá no vasinho de barro, tá? Essa aqui ela tá com carvão e esfagno, tá bom? Então você pode cultivar a sua phalaenopsis em um vaso de barro tranquilo, tá? Não tem problema nenhum não. Você só não deve descuidar da rega, tá? Tem essa outra aqui, ó, que eu postei lá no Instagram, uma phalaenopsis schilleriana. Ela tá aqui, ó, tá com esfagno também, carvão, tá? E ela tá gostando. Aqui, certa hora do dia, o sol vira e dá uma esquentadinha boa aqui. Tem um sombrite aqui do outro lado, mas
esquenta bem. Então eu coloco essas que estão no vaso de barro no lugar onde eu sei que vai esquentar. Tem outra aqui, ó, outra micro aqui também, que também já está com uma hastezinha. Ela tá descartando uma folhinha aqui, ó, mas tá com uma hastezinha aqui embaixo também. Então, uma gracinha ela. Aqui, gente, até essa broméliazinha eu coloquei num vasinho aqui, ó, porque ela gostou desse vasinho de barro. Essa broméliazinha aqui, gente, ela apareceu num vaso de orquídea minha aí, então ela é do tamanho da cabecinha de alfinete. E eu cultivo ela aqui com o maior orgulho aqui. Todo mundo fala, ah, mas essa bromélia eu acho em qualquer lugar, mas essa aqui é eu que cultivei, essa aqui é especial. Pensou você cultivar uma plantinha desde da sementinha, né? É muito legal, eu fico toda orgulhosa. E ela tá aí linda, maravilhosa. Então, gente, vaso de barro, vaso de plástico. A diferença é essa, tá bom? É a temperatura, tá bom? Fresco, gente, não confunda fresco com umidade, tá bom? Vaso de barro não retém umidade, pelo contrário, ele retira toda a umidade. Mas se você vai cultivar as suas orquídeas em um local que você sabe que a temperatura vai subir, por incrível que pareça, o vaso de barro é a melhor solução, porque ele não esquenta, tá bom? Não vai prejudicar suas plantas. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Esclarecer algumas dúvidas e essa é a minha experiência com as minhas orquídeas. Falou, gente? Se você gostou, dá um joinha, tá? E se inscreve aqui no canal. Falou? Beijo!